Quero começar puxando um ponto sobre a questão 615 de O Livro dos Espíritos, de que a lei é eterna e imutável como o próprio Deus. Nós vamos encontrar, na sequência do texto, na questão 618 da obra básica, uma questão que aparentemente parece contradizer a 615. A questão que diz que a lei de Deus, ela é adaptável à condição do conhecimento de cada mundo. Então é bem curioso isso, porque a 615 diz que ela é eterna e imutável como o próprio Deus, mas a 618 diz que a razão está a dizer que ela é adaptada à condição de cada mundo. E aí ficamos, afinal, ela é imutável ou ela é adaptável? A lei em si é eterna e imutável, mas ela se adapta à condição de cada mundo, porque é necessário que exista a dosagem do conhecimento para que todas as criaturas do universo tenham condições de compreender a mesma lei à medida em que eles vão aprofundando o seu conhecimento. Então, respondendo a pergunta da indagação fundamental da nossa discussão, da nossa tarde de hoje, se Deus permite a todos os homens conhecerem sua lei, sim, mas não no mesmo grau de entendimento. Não com a compreensão plena de todos eles em relação ao que a lei seja. Cada um de nós, olhando para essa mesma lei de Deus, consegue encontrar aspectos menos ou mais nítidos com relação aos conceitos que a lei de Deus oferece para nós. Uma comparação que nós podemos fazer com esse processo de compreensão e de apreensão da lei de Deus, nós encontramos no próprio trabalho que é feito nas escolas, em que os alunos precisam estudar, aprender, conhecer, e a gente vê que, na medida em que nós vamos estudando determinados conteúdos, a gente às vezes retorna a esses conteúdos e tem uma leitura diferente deles, como, por exemplo, quando nós estamos nas séries iniciais do ensino fundamental e a professora passa para os seus alunos ali do primeiro, do segundo aninho, do terceiro aninho, lá das séries iniciais do fundamental, a seguinte questão: quanto é 3 menos 5? Os alunos responderão: não tem como responder, porque de 3 não se pode tirar 5. Ora, se eu só tenho 3 objetos, como posso tirar 5 de 3? Então, não tem resposta para essa pergunta. E quando os alunos assim respondem, a professora coloca certo, porque essa é a resposta esperada no grau de compreensão dos alunos que possuem esse nível escolar. Mas quando esses alunos entram na adolescência, que já estão nas séries finais do ensino fundamental, já estão fazendo a 6ª, 7ª série, já na 5ª série, né, sexto ano, mas lá pelo 7º, 8º ano do ensino fundamental, você vai fazer a mesma pergunta de novo. 3 menos 5 dá quanto? Se o aluno der a mesma resposta, a professora vai dizer: não, está errado. Isso foi verdade, mas agora não é mais verdade. Agora eu tenho resposta: 3 menos 5 é igual a menos 2. Antes não tinha, mas agora tem. Então quer dizer que a lei mudou? Não, a lei não mudou. A lei é a mesma, mas nós estamos numa posição diferente de interpretação dessa mesma lei. Trazendo essa discussão para o nosso ambiente da lei moral, nós podemos dizer que sim, que todos os homens são capazes de absorvê-la, todos os homens são capazes de entendê-la. A lei de Deus está à disposição das criaturas humanas, está assim ao dispor de nós. Nós conseguimos encontrar todas as criaturas o entendimento dessa lei. Mas a capacidade e a nitidez do entendimento do que seja essa lei vai variar. Haverá momentos em que nós acreditaremos determinadas coisas e depois perceberemos que as nossas crenças
elas não eram muito exatas, que a nossa visão de mundo já não era mais a mesma que a gente deveria ter. Quando nós começamos a perceber essas mudanças nas nossas vidas, esse é um indicativo para nós de o que está acontecendo com as nossas almas. Nós estamos revisitando os mesmos conteúdos e descobrindo novas verdades sobre aquilo que antes pensávamos que era uma coisa que iria ser verdade para sempre. Então, é como se fosse da seguinte maneira: a lei de Deus eterna e imutável nunca vai mudar, mas a nossa leitura dessa lei vai mudar à medida que nós vamos nos aproximando dela. Quanto mais eu marcho na caminhada evolutiva na direção dessa lei, mais eu compreendo com nitidez o que ela seja, e eu começo a rever os meus conceitos, e eu vou definindo com mais precisão os conceitos daquilo que a lei de Deus nos apresenta. Ela, na verdade, não mudou. Nunca foi diferente. Sempre 3 menos 5, sempre foi menos 2. Nós é que não entendíamos a lei desse jeito. Nós é que não tínhamos capacidade de entender. Mas o que a gente tinha condição de entender, a gente entendia. Quanto é 5 menos 3? 2. Ou seja, no meu grau de evolução, ainda que primário, é oferecido para mim uma informação básica. Quando eu ganho mais musculatura espiritual, eu ganho novas informações. E assim, em ondas sucessivas de saber, em movimentos sucessivos de conhecimento, nós vamos revendo as nossas verdades e vamos redefinindo a nossa bússola. Vamos afinando os nossos instrumentos, tornando-nos cada vez mais alinhados com o pensamento da lei de Deus, sem que ela mude um só ponto sequer. Mas as nossas rotas é que vão se corrigindo à medida que nos aproximamos dela, nos dando a entender que todas as criaturas do universo são capazes de entender a lei de Deus, ainda que não plenamente. Ainda que não tenhamos a visão completa, abrangente, nítida do que seja a lei, mas nós vamos nos aproximando dela. Vamos fazendo um movimento de aproximação desse fenômeno que seria a lei de Deus. E quando a gente começa a mergulhar no conteúdo que a doutrina espírita nos oferece sobre esse assunto, nós logo entramos em contato com uma informação extremamente preciosa, que a lei de Deus, ela é composta de 2 grandes braços. Um braço para o cérebro, um braço para o coração. Um braço para o desenvolvimento das nossas faculdades intelectivas e um braço voltado para os aprendizados do comportamento humano, ou seja, o braço moral da lei. O mesmo autor da lei da gravitação, o mesmo autor da lei que diz que matéria atrai matéria, na razão direta das suas massas e na razão inversa do quadrado da distância dos seus centros de gravidade, é o mesmo Deus, o mesmo autor que escreveu a lei que diz que nós devemos amar ao outro como a nós mesmos. A mesma fonte de onde promanam as leis da física, as leis da química, as leis da biologia, da matemática e de todas as demais ciências que nós podemos imaginar, o mesmo autor dessas leis é o autor das leis do mundo moral. Ora, se o autor é o mesmo, não faz sentido que as leis do mundo físico contradigam as leis do mundo moral. Não faz sentido que os conhecimentos intelectuais, que os conhecimentos da ciência entrem em rota de colisão com os conhecimentos morais, uma vez que o autor é o mesmo. Então, as regras do mundo científico não podem contradizer as regras do mundo da espiritualidade. Talvez as religiões possam ter seus momentos de discordância com a ciência. Talvez a religião possa ter os seus momentos de rigidez, até de intolerância, na qual as verdades estabelecidas possam não se encaixar de maneira devida com aquilo que a ciência nos coloca.
Mas o sentido da lei universal, que independe das religiões, mas a lei em si, a essência das verdades espirituais e não das religiões, isso nunca poderá entrar em contradição com a ciência, porque promanam de um mesmo autor. Assim, portanto, quando o nosso autor de nós próprios e o autor das leis que regem o universo, quando ele tem interesse em criar nas criaturas as circunstâncias para o conhecimento dessa lei, ele frequentemente se vale de alguns indivíduos que comparecem na nossa sociedade para ajudar com que nós tenhamos acesso a essa lei. Sim, porque o conhecimento da lei natural, o conhecimento da lei divina, quer seja científica, quer seja religiosa, o homem pode tirar de si mesmo. O homem pode tirar. O Livro dos Espíritos, trabalhando essa questão, diz que, sim, aquele que é um homem virtuoso ou buscador da verdade, esses são os mais aptos a procurarem essa informação e acharem as respostas. Não é necessário que, obrigatoriamente, nós frequentemos os bancos de escola para que nós aprendamos a ler o livro da vida. Não é imperiosamente obrigatório que nós tenhamos que ter títulos acadêmicos para entender como se deve amar, cuidar, socorrer, entender da vida, procurar alimento, nos protegermos do frio, fazer com que as nossas condições de habitação sejam saudáveis. Muitas pessoas conseguiram descobrir, através da sua própria experiência, uma série de saberes que não foi necessário frequentar um banco de escola para saber as coisas que a vida nos ensina. Nós mesmo no Amapá encontramos tanta sabedoria no Ribeirinho. Eles sabem de tantas coisas, sem que necessariamente tenham que ter tido o acesso a um livro ou alguma informação para o conhecimento da lei. Então, é possível, sim, ao homem que está procurando a verdade encontrar parte das respostas que ele procura. Isso no que diz respeito às leis físicas. As leis do mundo moral, eu também não obrigatoriamente preciso de frequentar uma escola para aprender que tenho que perdoar, que tenho que amar ao meu semelhante, que tenho que ser bom, aprender a dividir, a ter respeito pelo sagrado, a ser um indivíduo que busca sempre a sua melhoria interior. Não seria necessário, obrigatoriamente, que eu tivesse que frequentar uma escola do ponto de vista das ciências do espírito para que eu aprendesse isso. Há muitas pessoas que aprenderam isso pela sua própria observação. Então, o homem pode, pela sua própria observação, encontrar essas respostas, porque é assim que a lei funciona. Mas apesar de nós sermos capazes de empreendermos caminhadas por nós próprios, a misericórdia de Deus é tão grande que ela também se ocupa de oferecer a nós a presença de determinadas pessoas que vêm auxiliar aos homens a descoberta dessas leis, porque o nosso conhecimento às vezes está indo muito devagar. E determinados espíritos encarnam, não só na Terra, como em outros lugares do universo, com o objetivo de revelar a lei aos seus irmãos, aos seus companheiros de jornada. E assim nós vamos encontrar, ao longo da nossa história, uma série de personagens registrados nos nossos livros, nas nossas enciclopédias, como sendo os grandes descobridores, os grandes inventores, aqueles que vieram trazer compreensão mais dilatada sobre os fenômenos da vida. Esses indivíduos vêm e alargam o conhecimento da humanidade. Quando eles pisam na Terra, eles avançam o saber, tanto do ponto de vista científico, como do ponto de vista moral. E assim nós temos vários reveladores, como Arquimedes, Pitágoras, Descartes, Newton, Einstein. Todos esses homens, Mendeleev, Darwin,
são reveladores da área da biologia, da área da química, da área da física, da área da matemática, mas são reveladores porque eles chegam na Terra e, manuseando seus instrumentos, eles chegam a uma conclusão e aquelas descobertas que eles fazem vão nortear os destinos da humanidade no sentido do entendimento do cenário onde nós nos movimentamos. Então, quando a pergunta do Livro dos Espíritos nos traz a indagação, se todos os homens são capazes de entender a lei de Deus, sim, todos são capazes de entender, sem dúvida nenhuma. Mas existe um ritmo que o ser humano tem para aprender essa lei. Nós temos um ritmo de caminhada para conseguir nos aproximar dessas verdades espirituais. E a despeito do ritmo que nós individualmente fazemos, a misericórdia divina nos envia de tempos em tempos reveladores para que eles nos ajudem a encontrar determinadas respostas que nós ainda por nós próprios não conseguimos chegar. Esses companheiros vêm, observam os mesmos fenômenos que nós observamos, olham as mesmas cenas, veem as mesmas coisas, convivem nas mesmas condições orgânicas que nós, mas eles enxergam de maneira distinta. E ao enxergarem o que eles enxergam, eles nos deixam os contributos de seus saberes extraordinários. Então, talvez, se nós não tivéssemos tido a presença de um Arquimedes, de um Pitágoras, de um Descartes, de um Gauss, de um Darwin, de um Mendeleev, talvez nós ainda não tivéssemos uma compreensão científica como nós temos hoje. Então, eles acabam sendo grandes instrumentos que nos orientam no entendimento dessa lei. E a cada momento em que novas pesquisas são feitas e que novas revelações são encontradas, existem duas circunstâncias que se fazem. As novas descobertas fortalecem as anteriores, solidificam seus saberes e, de certa maneira, trazem novos tijolos para serem colocados sobre essas verdades, ou descobertas novas vêm e desconstroem os saberes anteriores, desfazem as verdades relativas que nós tínhamos e reedificam essas paredes de maneira distinta com as novas verdades obtidas. Esse é o trabalho belo que a ciência vem produzindo ao longo do tempo, construindo, desconstruindo para construir melhor o edifício do saber humano, promovendo assim uma revelação progressiva da lei de Deus, aonde nós vamos, ao longo da história da humanidade, cada vez mais nos aproximando das verdades espirituais e tendo, assim, uma nitidez muito mais clara daquilo que a lei de Deus nos apresenta. Nós temos um pesquisador chamado Aldovandro, do ano de 1524. Ele publica um trabalho, tido como científico à época dele, em que esse trabalho de Aldovandro indicava o seguinte: é possível, isso é Aldovandro, não sou eu, tá? É possível criar ratos a partir de uma camisola suada, restos de comida, colocados em um local úmido e escuro. Então, você pega uma camisola, portugueses chamam de camisola, né? A gente chama de camisa. Pega uma camisa suada, com restos de comida, coloca num local úmido e deixa. Quando você voltar daí a algum tempo, naquele lugar vai ter rato. Sabe por quê? Porque na concepção da época, essa era a verdade que se acreditava, que a lei de Deus era assim, que Deus criava o rato a partir da camisola suada. Essa verdade de Aldovandro, ela só foi desmontada em 1860. Sim, não estou errado na data. 1860, a obra de Kardec já havia sido publicada, o Livro dos Espíritos, mas Pasteur ainda não havia entregue à humanidade a sua pesquisa com o caldo de carne no vaso de pescoço de cisne, aonde ele provou que a matéria orgânica só pode vir de uma matéria orgânica, que ratos não podem surgir de camisolas suadas, que os patos não surgem das espumas das beiras das lagoas.
Era preciso que existissem animais semelhantes para formarem uma descendência. Então, esse conceito da chamada abiogênese foi tido como um conhecimento da lei natural até essa data. Quando esse momento chegou, então, se refez essas verdades e se reconsiderou os conhecimentos que se tinha, e a ciência, então, reapontou a sua bússola numa outra direção. O homem pode, então, conhecer a lei de Deus? Pode, ele pode conhecer, mas ele vai criando conceitos e, às vezes, ele se equivoca. Ele, no meio das verdades que ele traz uma canga de uma série de imperfeições. Isso é até esperado em função das nossas fragilidades, das dificuldades que nós possuímos em termos de entendimento sobre o que seja a vida. Então, às vezes, um revelador ele pode trazer muitas informações preciosas, mas é possível que no meio das suas verdades se encontrem algumas opções de fala, alguns conteúdos trazidos pelos reveladores que não são muito exatos, não são exatamente o que seria, porque eles não são espíritos puros, então eles automaticamente podem oferecer ideias que estão mescladas com as suas ideias pessoais e, portanto, podem produzir, assim, conhecimentos não exatamente como deveria ser em relação à lei de Deus. A ciência, portanto, tem um movimento desse tipo. Ela constrói e reconstrói algumas coisas, constrói algo, se desconstrói para reconstruir. E isso é lindo, observar esse movimento epistemológico da ciência, no qual o saber vai se edificando dentro dessa poesia, que é esse processo de revisitar os conhecimentos antigos, validá-los ou desconstruí-los, porque encontramos novas leituras da lei de Deus, e assim, progressivamente, nós vamos avançando e cada vez mais tendo mais convicções, andando com passos mais firmes, porque vamos tendo mais substância de confirmação das nossas verdades, e assim nós vamos avançando do ponto de vista intelectual. E o que acontece na outra asa? Na asa da moral. Na asa da moral acontece o quê? Como é que se dá o processo do conhecimento na asa moral? O conhecimento da asa moral se dá do mesmo jeito, não é diferente do primeiro. A única diferença que a gente pode ter do conhecimento moral para o conhecimento intelectual é que o conhecimento moral precisa do intelectual para acontecer. Não é o conhecimento intelectual dos livros, não é esse. É o conhecimento intelectual da vivência. O conhecimento intelectual da experiência. Não é possível você ser verdadeiramente bom se você não experimentou, não viveu. Então, primeiro eu vivo, experimento, aprendo, desenvolvo a intelectualidade, compreendo as coisas e depois eu faço o juízo de valor daquilo que eu aprendi. Então, por isso, o conhecimento moral vem depois do conhecimento intelectual, porque as conclusões vêm depois da experiência. Eu primeiro experimento, depois eu concluo. Eu não posso ter uma conclusão sobre a vida se eu sequer experimentei as coisas, se eu sequer vivi, se eu sequer tive a possibilidade de saber como é que é. Então, a gente realmente pode exercitar o conhecimento moral, mas somente a partir de ter determinadas vivências, senão eu não tenho como falar isso. Eu preciso primeiro aprender, viver, experimentar, sentir, ver como é que é, para depois eu dizer: agora eu aprendi uma virtude, mas essa virtude, elas serão sempre fruto da experiência. Na visão da doutrina espírita, o que promove o motor da evolução é o experimentar humano. Nós precisamos experimentar para crescer, não necessariamente errar, como nos diz a questão 120 do Livro dos Espíritos. Nós não precisamos obrigatoriamente errar para aprender, que se fosse assim, nós não teríamos dado nenhum passo. Se fosse necessário que o homem primeiro errasse para depois descobrir o que é certo, meu Deus, nós estaríamos na estaca zero até hoje. Que veja, se fosse assim, não é desse jeito, estou falando, não é, mas só para a gente ter uma ideia. Se fosse assim, as pessoas diriam assim: eu preciso evoluir
e nas minhas várias encarnações eu ainda não cometi um suicídio. Eu preciso cometer para poder saber que o suicídio é ruim, para que eu possa aprender. Não é necessário. Não é obrigatório que o espírito tenha que ter na sua história de vida um suicídio para ele saber que não é uma boa opção. Ele não precisa trazer na sua história de vida um assassinato para saber que não deve assassinar. Então, nós não necessitamos errar para aprender a evoluir, mas nós precisamos experimentar, para viver a experiência para que a gente aprenda. A experiência não significa o erro, mas significa o rentear com as naturais condições que as existências nos oferecem para o aprendizado em relação a isso. Na questão 120 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: é necessário que o homem entre pela fieira do mal para aprender o bem? Respondem os espíritos: pela fieira do mal, não, mas pela fieira da ignorância. Ele precisa, para entrar no bem, vencer a ignorância, ou seja, experimentar, saber, exercitar, mas não necessariamente errar. Então, o acesso à lei de Deus, ele vai se dar através da própria experiência. E, nesse sentido, existem 3 formas diferentes de nós fazermos o nosso processo de aprendizado. Forma número 1, para a gente aprender. Eu aprendo através dos meus próprios erros. Eu faço uma coisa, aquilo é errado, gera uma consequência ruim, aí eu aprendo pela consequência e me corrijo. De repente, a gente não erra só uma vez para aprender a corrigir. Eu erro, vejo que estou errado, aí erro de novo, aí tento me corrigir, erro, vou acertar até eu aprender. Mas assim, eu aprendo com o meu próprio erro. Pela repetição das consequências do mal, eu vou sofrendo as consequências e vou lapidando o meu ser para aprender e dizer: não, eu não vou fazer isso. Nessas circunstâncias, eu estou aprendendo com quem? Estou aprendendo com a minha própria experiência. Eu não precisei de ninguém para me ensinar. Eu não precisei de nenhuma outra pessoa para me dizer. Eu aprendi pela minha própria condição. Por quê? Porque a todos os homens é facultado conhecer a lei de Deus. Claro, a todos é, mas não no mesmo ritmo, porque alguns podem andar mais rápido e outros, infelizmente, andam mais devagar, como é o nosso caso, que somos almas reconhecidas como espíritos bastante difíceis. E por que se diz que nós somos difíceis? Não é um jogo de palavras, é porque a gente é difícil mesmo. E eu vou dizer por quê, vou provar. É porque nós sabemos e não fazemos, por isso somos difíceis. Poderia fazer a seguinte pergunta para nós: o que ainda não sabemos com relação à necessidade do amor para sermos mais dóceis? Já sabemos tanta coisa, não sabemos tudo, é certo, mas a gente já sabe tanta coisa. Nós já tivemos contato com tanta informação, e impressionantemente, mesmo diante de todo esse conhecimento, não faço bem. Temos alguns de nós até que dizemos assim: eu sei, mas eu não vou fazer. Olha só, isso é que mostra que somos difíceis. Por que somos retardatários? Porque sei e não faço. E ainda digo assim: não, eu sei, mas eu não vou fazer, não vou fazer. Ele não merece, como se, na verdade, fosse sofrimento só para o outro e não para mim. Eu me negar a realizar o processo da busca do amor é condenar a mim mesmo também. É me condenar a um processo de sofrimento, quando eu poderia estar numa condição muito melhor. Então, eu mesmo é que movimento a minha alma na direção do sofrimento. É uma condição que demonstra o primitivismo das nossas emoções. Sabemos, o intelecto já sabe, mas o moral não acompanha a parte que nós conhecemos. Oh, meu Deus! Sei, mas não faço. Característica clara de espíritos de provas e expiações, almas endurecidas, resistentes ao processo de mudança e frequentemente envolvidas nos mecanismos da migração planetária. Bom, mas eu falei que eram 3 tipos, e até agora eu só falei de um.
primeiro tipo é esse, no qual eu olho a experiência, eu mesmo experimento, eu vivo essa circunstância, eu sinto dentro de mim a dinâmica da vida, eu digo, não quero isso para mim mais não. Isso me fez muito mal, eu quero ser uma pessoa diferente. E embora eu possa ter tido um equívoco no passado, eu paro, penso, reflito sobre mim mesmo, sobre os outros, sobre o meu futuro, sobre o que eu sou, me vejo como espírito imortal e digo, não quero mais. Quero uma nova história para mim, não quero mais sofrimento para minha alma. Eu me liberto das minhas próprias imperfeições. Eu me movimento na direção da minha cura e aí eu me transformo. Circunstância número 2. Eu vou aprender não com o meu erro, eu vou aprender com o erro do outro. Eu vou olhar o outro e digo, olha só, fulano, o que ele fez, e olha o que ele colheu. Eita, não quero isso para mim não, hein? Então eu vejo determinadas circunstâncias da vida, eu vejo uma família num processo de desarmonia, as pessoas brigando, se entendendo, se ofendendo, se agredindo, num fenômeno de desamor e a solidão que decorre disso, o lar perturbado, as influências espirituais, os conflitos oriundos do desamor. E quando eu olho, digo, eu não quero isso para mim. Eu não quero. Eu vejo alguém enveredar pelo caminho das drogas, se destruindo, fechando suas portas para o futuro, tornando-se um indivíduo dependente e com fracas possibilidades de hoje resistir a um processo de mudança, no qual ele tem que empreender um esforço quase que sobre-humano para conseguir se libertar das amarras da drogadição. Eu olho e digo, eu não quero isso para mim. Então eu aprendi, não foi com o meu erro, eu não precisei errar, mas eu olhei o erro do outro. Porque assim, se não é necessário que o espírito entre no erro, aí no caso o outro está entrando ainda, eu não estou, mas o outro está. Então eu estou aprendendo a partir do erro do outro, mas eu mesmo não estou errando, que já é um sinal de progresso. Então esta segunda circunstância ocorre pela minha observação, pelo desenvolvimento da minha maturidade do ponto de vista moral, aonde eu me esforço para, lapidando a minha intimidade, não precisar passar pela mesma experiência que o outro passou. E alguns de nós, às vezes, vemos o erro do outro, olha só, que loucura, e vai e faz a mesma coisa. Eu vi o outro fazer, percebi que não era bom, mas eu mesmo acabei me lançando na mesma experiência que eu sabia que não seria bom, na crença de que comigo seria diferente, e me tornei semelhante a ele, também uma alma fragilizada pelas opções infelizes que fazemos durante a existência. Então, nós temos pelo próprio erro e temos pelo erro do outro. E temos uma terceira circunstância, que é a melhor de todas. É aquela na qual aprendemos com o que os outros nos ensinam. Não preciso errar, mas aí eu preciso de uma outra pessoa para fazer o trabalho. Aí eu tenho alguém que vem e diz, amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Eu preciso de um instrutor, preciso de um mestre, de um orientador, alguém numa condição espiritual mais elevada, que num processo de misericórdia se aproxima daqueles que estão na retaguarda, para deixar o seu conhecimento da lei para que os outros aprendam. Olha só, mas não foi dito lá atrás que não era necessário que todos poderiam ter acesso à lei? Sim, todos poderiam ter acesso à lei. Mas esses, quando vêm, eles abrem as portas que podem acelerar o meu processo evolutivo. Eu posso me agarrar com essas informações e olha, esse homem que apareceu aí, com esses cabelos compridos, vindo da Galileia, disse que a gente tem que amar o próximo e tem que amar até o inimigo. Eu posso aceitar essa proposta. Se eu aceitar isso, eu avanço de maneira muito mais rápida na minha compreensão da lei natural. Sim, eu vou aprender muito mais com ele. Mas se eu não quiser, eu vou aprender comigo, mas vai demorar mais.
Então, nós temos a chance de acelerar o progresso a partir das tarefas de amor, daqueles que descem para auxiliar o fenômeno da compreensão da lei de Deus. Então, voltando para a nossa condição de princípio, todos podem ter conhecimento da lei natural. Todos podem. Aqueles que descobrem pelo seu próprio ritmo têm a marcha de progresso decorrente do seu próprio ritmo. Vai demorar mais, hein? Vai demorar mais, mas vai chegar. Só que Deus é tão misericordioso que não deixa que isso aconteça. Nós estamos cercados de reveladores, cercados de revelações, de notícias, de religiões, de doutrinas, de homens chamados de homens santos, dos chamados iluminados, que comparecem na história da humanidade, derramando o seu conhecimento e revelando para a criatura humana a mais extraordinária das coisas, a lei de Deus. Uns vêm até nós acenando com as leis do mundo físico. Newton, Galileu, Einstein. Mas outros vêm para revelar as questões do mundo espiritual. E isso é muito interessante porque existe ao longo da história da humanidade uma quantidade grande de elementos que compareceram na nossa história para nos revelar isso. Por quê? Embora todos nós possamos ter acesso a essa lei, todos nós possamos ter, o Livro dos Espíritos nos assevera que aqueles que buscam a verdade e o homem virtuoso pode alcançá-la sozinho. Então, o buscador da verdade está atrás das leis do mundo físico, ou talvez as leis do mundo moral. Mas o virtuoso é o que está sedento do entendimento sobre as leis do mundo moral. Está lá na questão 619 de O Livro dos Espíritos, que tanto aquele que busca a verdade, o buscador da verdade, como o homem virtuoso, ou um ou outro, eles estão procurando a lei de Deus. O mundo moral, o mundo científico, mas esses indivíduos estão atrás desses conhecimentos. Eles poderão descobrir por si próprios as virtudes, o caminho da perfeição, a forma do desenvolvimento das nossas potencialidades. Mas Deus, na sua capacidade de ajudar a criatura humana a mais rapidamente despertar desses processos evolutivos, não deixa com que a Terra fique à mercê da evolução dos indivíduos. E por isso, inúmeros reveladores comparecem no curso da história, trazendo as suas verdades imortais. Essas verdades imortais trazidas pelos espíritos são chamadas dentro da literatura espírita pelo nome de revelação. Por que revelação? Porque era algo que estava oculto e alguém veio e revelou. Tornou conhecido o que ninguém sabia. São incontáveis o número dos reveladores do mundo moral sobre a Terra, assim como são incontáveis os que revelaram a lei do campo material. Quantos cientistas, quantos pesquisadores vieram trazendo conhecimento para nós? Incontáveis. Incontáveis. E no mundo moral, quantos vieram? Incontáveis. Incontáveis. Em povos diferentes, em eras distintas, nós sempre tivemos pessoas bastante singulares que vieram auxiliar o planeta na sua transformação com as suas verdades extraordinárias. Esses reveladores trouxeram doutrinas muito interessantes. E o que é mais curioso de tudo é que as doutrinas mais antigas são as mais completas. É até uma coisa meio bizarra, porque seria de se esperar que as revelações mais antigas fossem mais fraquinhas e as revelações mais modernas fossem realmente mais substanciais. Não é o que se encontra, tá? Não é o que se encontra. Nós temos revelações muito, mas muito boas, antigas demais. Os Vedas são muito antigos. Tem um autor chamado Paul Gibier
que ele diz que os Vedas já eram conhecidos há 58 mil anos. É muito tempo, né? 58 mil anos é muito tempo. É muito tempo. Mas outros autores falam dos Vedas há 6 mil anos, que é um tempo mais razoável. Chegam a dar a precisão de 5.800 anos atrás, quando os sábios da Índia já conheciam os Vedas. E os Vedas, como o próprio nome em sânscrito nos remete, chamam os conhecimentos, já que Veda é conhecimento, traziam verdades interessantíssimas. Tem um trechinho dos Vedas que diz assim: se continuardes a cultivar as vossas imperfeições, apenas vos condenareis a ter que nascer e renascer em outros corpos ou em outros mundos, até que aprendam o caminho da luz. Olha só, 5.800 anos atrás, os caras já sabiam que tinha vida após a morte, né? A alma continuava, sabiam que tinha lei de causa e efeito, sabia que tinha evolução, sabia que tinha reencarnação e sabia que tinha migração planetária. Meu Deus do céu, que coisa louca! Isso há 5.800 anos atrás, essa revelação existia. Há 5.200 anos atrás, nós tivemos o Bhagavad Gita, uma outra revelação absurdamente interessante, com Krishna, que falava com nitidez sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito, sobre o mundo espiritual. Meu Deus, a revelação do Krishna é uma coisa surpreendente em termos de conteúdo. E ela tem 5.800 anos. 5.800 anos. Num período em que praticamente a Europa nem estava nem começando a querer se estruturar. Um período muito remoto. E a Índia já estava com todo esse ritmo de conhecimento espiritual. É surpreendente demais. É um escândalo uma revelação dessa num período tão primitivo. Se você pegar a sabedoria da Cabala, que também é muito antiga, você vai ver reencarnação, mediunidade, mundo espiritual. Você vai ver até planejamento reencarnatório dentro da Cabala. Isso é antigo, antigo, antigo. É muito interessante, sabe? Quando a gente entra em contato com essas coisas e vê a nitidez desses conhecimentos que eram apresentados em tempos tão remotos. E aí a gente fica pensando, por que essas revelações elas eram tão completas? Por que elas eram tão extraordinárias e elas não são citadas como entre as 3 revelações? Por que no capítulo 1º do livro O Evangelho segundo o Espiritismo elas não são citadas? Poxa, se elas são tão boas, era para elas estarem contidas lá. O que motivou para que isso acontecesse? É importante observar para quem essas revelações foram oferecidas. Essas revelações, como eu estava falando, de Krishna, de Buda, de Sócrates, de Hermes Trismegisto, de Zaratustra, dos Vedas, essas revelações, elas não se destinavam à humanidade como um todo. Elas não eram revelações universais. Elas eram revelações locais. O objetivo delas era atingir o povo aonde elas estavam sendo divulgadas. Por quê? Porque naquele período na Terra havia uma quantidade muito grande de espíritos que haviam chegado no planeta, mas eles não eram almas ingênuas. Eles eram almas profundamente inteligentes. Então, essa revelação era para eles. Por isso que na época antiga existiam as escolas dos iniciados. Por que tinha os iniciados egípcios? Porque nessas sociedades antigas havia 2 tipos de religião. Uma oferecida para os iniciados e uma outra para o grande público. O grande público, que não era formado por essas almas que haviam migrado para o planeta Terra, eram muito ignorantes. Então, eles não conseguiriam entender o Bhagavad Gita. Eles iam ler e dizer, que negócio mais doido isso aqui. Não consigo entender o que esses caras estão dizendo. Então, por esse motivo, para eles tinham um conhecimento mais básico, uma revelação mais rasa era dada para essas pessoas. Mas para aqueles que já eram almas muito antigas, extremamente inteligentes, e que haviam passado por um processo de migração planetária,
estavam numa terra primitiva, mas eram espíritos velhos, com muito avanço do ponto de vista intelectual, uma revelação pautada exatamente para o nível de necessidades espirituais que eles tinham. Então, os Vedas, eles iam lá embaixo para revelar às almas migradas as verdades espirituais. Krishna, lá embaixo, para acessar exatamente os espíritos mais inteligentes que existiam, com uma mensagem robusta, completa, complexa, cheia de uma série de detalhes sobre a lei de causa e efeito. A Cabala, meu Deus, Cabala. Os estudiosos da Cabala dizem que são 40 anos estudando Cabala para começar a dizer que se entendeu o que ela seja. É muito detalhe, é muita coisa, é muita informação. Esses eram ensinamentos que não vinham para o vulgo, eram informações para as almas migradas, revelações locais, revelações que tinham um endereço certo para um determinado povo, para uma determinada circunstância. Por quê? Porque a todos os homens é dado o direito de conhecer a lei, todos têm, mas para o homem comum da terra, o que era terráqueo mesmo, a lei tinha que ser oferecida de maneira diferente. Então, era uma lei mais simples, né, mais facilzinha, não era complexa, eles não conseguiriam entender. Então, eram revelações mais iniciantes. Mas para os migrados, pode dar conteúdo para eles. Eles precisam desse conhecimento para que eles sejam capazes de acordar, se sentirem atendidos por essa revelação e poderem depois retornar aos seus mundos de origem, como acabou acontecendo. Essas revelações acabaram acordando todos esses espíritos que conseguiram, a partir daí, libertar-se desse lindo e maravilhoso processo que a vida nos oferece e voltarem aos braços dos seus amores que haviam ficado nos seus mundos de origem. Ao lado dessas revelações que eram de caráter local, nós tivemos um segundo grupo de revelações. Eram ondas de revelação que não se destinavam a um povo, mas se destinavam à Terra como um todo. Eram as chamadas revelações universais. Revelações que elas não vinham para um povo migrado. Essas revelações é para a Terra, para o homem da Terra, para os espíritos que já estavam em condições de receber. Então, a primeira dessas revelações, que é a revelação trazida por Moisés, não fala nada de mundo espiritual. Não tem. Se pegar a revelação de Moisés, morreu, acabou. Morreu Abraão, morreu, acabou. Abraão, acabou do texto, não aparece mais. Morreu Jacó, Jacó morreu, acabou Jacó. Jacó desaparece do texto. Não havia discussão da imortalidade. Havia discussão sobre a existência de um Deus único e da necessidade da disciplina na vida para fazer a obediência a esse Deus que cuidava do povo de Israel e que deveria ser cultuado, deveria ser trabalhado nesse sentido. Mas verdades espirituais, nenhuma. É interessante porque, olha, 3.200 anos antes do nascimento de Jesus, já tinha o Bhagavad Gita, que falava de tudo, encarnação, mediunidade e tal. E 2.000 anos depois, que é 1.300 anos, Moisés vem e não fala de nada disso. Por que essa diferença? Porque a primeira de Bhagavad Gita é para aquele povo, e a de Moisés, uma revelação universal. Todos os homens têm o direito de acessar a lei de Deus, mas agora vinha aquela que seria a onda que deveria se espalhar sobre o planeta. Não se espalhou. Os judeus não divulgaram sua lei, não ensinaram o que sabiam, se entenderam como povo eleito, juntaram o conhecimento para si, ficaram só eles monoteístas no mundo e todo mundo politeísta. E eles dizem, nós somos os detentores da verdade, mas eles não quiseram compartilhar isso com ninguém. Isso passou a ser uma coisa só deles, o Deus era tido como Deus só de Israel, e eles então se encastelaram nesse tipo de raciocínio e não cumpriram a missão que lhes deveria caber, que era ensinar aos outros povos a primeira revelação. Então, houve, de certa maneira, um fracasso nessa primeira revelação, porque se ela era uma revelação universal, qual deveria ser o objetivo? Espalhar essa verdade pelo mundo. E isso não acontece.
A primeira revelação chega, trazendo a ideia de que só tinha um Deus, e ela fica com os judeus. Quando Jesus chega, 1.300 anos depois, para lançar a segunda onda, que seria a revelação segunda, o cristianismo, a primeira não tinha sido divulgada. O mundo continuava politeísta. Só os judeus tinham esse conhecimento, eles seguraram para ele, não divulgaram. Então, Jesus vem para trazer a segunda revelação. Ah, que majestosa revelação. Alguém poderia dizer assim, caramba, se Krishna, Buda, Sócrates trouxeram revelações incríveis. Meu Deus, o que o Cristo planetário vai trazer vai ser um negócio enlouquecedor. Esse cara vai abrir uma caixa de ferramenta com tanta coisa, falar tanta coisa. Meu Deus, vai ser um negócio de louco. Mas ele não faz isso. A revelação de Jesus, ela não é como as revelações de Buda, Krishna, Sócrates, etc. Ela é uma revelação centrada em 2 pontos. O amor e a imortalidade. Ele vai trazer uma gota de conhecimento imortal. Diz assim, gente, a vida continua. Até então isso não estava discutido no povo de Israel. Jesus vai trazer a informação de que a vida continua. Existe olha na série, existe uma outra vida além. Um renascer. Então morrer não é o fim. Ele veio dizer que existia uma outra vida além. Ele veio falar de vida após a morte, veio falar de reino dos céus. Aquele mesmo Abraão que tinha morrido lá no Velho Testamento, lá no livro do Gênesis, quando ele morreu, acabou, Jesus vem falar dele, diz assim, Lázaro morreu e foi para o colo de Abraão. Olha o Abraão vivo. O Abraão que tinha morrido lá, está vivo agora aqui. Então ele veio dizer, não, gente, aquele Abraão está vivo, existe imortalidade. É a única parábola de Jesus que tem personagem com nome, é a parábola de Lázaro e o rico, porque o rico não teve nome, mas Lázaro teve. E Lázaro estava no colo de Abraão. Olha ele falando da imortalidade da alma. Os homens vêm perguntar sobre o homem que teve 2 mulheres, com quem ele vai estar casado no mundo espiritual. O outro vem perguntar sobre o que fazer para ganhar a vida eterna. E ele, depois de tudo isso, ressuscitaria para dizer que existe vida após a morte de maneira inequívoca, soprando para longe o medo dos discípulos de que o Império Romano pudesse matá-los. O reaparecimento do Cristo após a crucificação é a pedra de toque que faltava para que os discípulos perdessem todos os temores com a morte. Morte, ó morte, onde está o teu aguilhão? Assim o cristianismo vem e traz para nós a informação da imortalidade da alma. Mas Jesus não falou de reencarnação? Falou, mas é um assunto na doutrina dele é periférico. Não está no cerne da doutrina de Jesus. Como está no cerne da doutrina de Buda, de Krishna. Não, na doutrina de Jesus, a gente encontra umas falas aqui e lá sobre essa questão, mas não abordando de maneira central esse assunto. E por que ele não trata de maneira central essa ideia? Porque o conhecimento da imortalidade é essencial para que o homem redefina seus conceitos de vida. Mas a reencarnação não é determinante para a felicidade das criaturas. Mas o amor é. Uma criatura que não sabe que existe a reencarnação pode se, entre aspas, salvar? Pode. E uma criatura que não ama se salva? Não se salva. Então, o que faz ele? Ele diz, a segunda onda de revelação é a revelação do amor. Então, quem vai sou eu. A revelação do amor, ele não entregou nem para Buda, nem para Cristo, nem para ninguém. Essa sou eu que vou levar. E ele impregnou de maneira tão intensa a sua revelação de amor, impressionante isso, que ele é o único dos grandes iluminados que trouxe revelações à Terra, que criou discípulos que se preocuparam com o semelhante. Observe, depois da partida do Cristo, os discípulos fizeram instituições, a Casa do Caminho, para recolher os miseráveis, os famintos, desgraçados, desvalidos, e cuidar deles. Essa movimentação de amor, isso é amor, em direção ao outro, não aparece nas outras doutrinas, em que os discípulos, depois da partida de seu mestre, criam espaços para a autoiluminação, para a busca interior, para a transformação íntima, para a conexão com o divino.
No caso de Jesus não foi assim. A relação foi no socorro para o semelhante, foi na busca do que padece. Não é lindo? Ele trouxe uma revelação completamente diferente. Ele centrou em 2 pilares: amar o próximo e vida imortal. Para tirar as preocupações da vida terrena, para saber que isso aqui não é tudo, que tem uma outra vida, isso é suficiente. Isso foi suficiente para que Lívia, a esposa de Públio Lentulus, se transformasse, ficasse aquela pessoa extraordinária que ela foi. Enquanto que Araxes, o feiticeiro que está presente na obra, sabia tudo de lei de causa e efeito, sabia tudo de mediunidade, tudo de reencarnação, e é o grande vilão da história. Assassino, violento, cruel. Então, essa personalidade também precisa ser observada. A reencarnação pode ajudar muito, mas ela não salva as criaturas. Salva amar. E quando veio mais tarde uma terceira onda, chegou até nós a doutrina espírita. Aquelas verdades que o Cristo disse: eu não vou devo dizer agora, mas porque não suportaríeis, mas eu vou mandar alguém para dizer, porque a gente não tinha condição estrutural ainda de receber essa revelação. Mas hoje, uma terceira onda acontece no planeta. E as verdades imortais da reencarnação, da mediunidade, da pluralidade dos mundos habitados e de toda essa majestade de mecanismos da lei de causa e efeito em torno das nossas vidas é revelada para nós. Nós, então, nos tornamos capazes de ler esses conhecimentos. E o que é lindo, não veio um revelador para trazer a informação para nós, mostrando para a gente que a revelação foi construída a partir dos saberes da Terra, ou seja, essa revelação não foi herdada. Ninguém veio e disse: olha, vou deixar para vocês. Não, ela foi construída com o saber da Terra. Cada pedacinho, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui faz sentido? Vê lá o conhecimento, como é que está? Não pode. Essa entra. Então, ela é a síntese do conhecimento humano. A forma como ela foi construída é diferente de todas as demais, que o revelador veio e deu toda a sua doutrina de uma vez só. Buda chegou e falou, Krishna chegou e falou, Sócrates chegou e falou, Jesus chegou e falou. E o Espiritismo? Foi montado pedaço a pedaço. E à medida que aquilo foi se costurando, aconteceu uma coisa impressionante. Nós construímos, Kardec, no caso, foi construindo e produziu um conteúdo totalmente harmônico e lógico em relação a seus outros pontos, que trouxe para nós a capacidade de nós revermos a vida de maneira completamente diferente. E o que é incrível disso é que as verdades que ele chegou à conclusão, na sua essência, eram muito parecidas com as verdades de Krishna, com a verdade de Buda, da Cabala, com as verdades dos Vedas. Qual é a conclusão que a gente tira quando nós pensamos assim? Hoje nós temos uma doutrina que é parecida com aquela outra. Hoje nós somos capazes de ler a obra do livro da Cabala, de ler a obra de Krishna, de Buda, e entender o que ele diz. Então, se eu consigo entender hoje um texto que eu não entendia no passado, porque a revelação que eu tenho hoje tem uma estatura semelhante em termos de informação daquela que chegou para os espíritos que eram migrados para a Terra, qual é a conclusão que a gente chega? Só tem uma conclusão. Nós estamos hoje na estatura espiritual dos espíritos que migraram para o planeta Terra. Nós temos hoje a condição intelecto-moral daqueles espíritos que estavam aqui quando essas revelações chegaram. Então, se nós temos essa condição, nós estamos no momento intelecto-moral das almas que migraram dos seus planetas para a Terra. Então, nós somos hoje espíritos no grau de evolução assemelhado dos espíritos que chegaram para habitar e iniciar a civilização no nosso planeta. Então, significa que estamos maduros também para enfrentar uma transição. A conclusão lógica de tudo é que nós estamos, sim, aptos para a transição. Não é ilusão dizer que vivemos um período de transição planetária, porque nós estamos hoje com a capacidade intelectual dos espíritos que migraram. A Terra vive, sim, um período de transição planetária.
nossa compreensão e nosso entendimento da lei de Deus está agora muito mais nítido do que era no passado. Nós sempre tivemos o contato com essa lei, sempre estivemos aprendendo com ela, aprendendo, reaprendendo, redesenhando. Não era assim, era desse jeito. E a gente foi se aproximando, até chegarmos no nível de proximidade que nós estamos hoje. Que através das reencarnações, como fala a questão 619 de O Livro dos Espíritos, através das múltiplas encarnações, nós fomos nos aprimorando, nos lapidando intelectual e moralmente, para estarmos na condição que temos hoje. Portanto, respondendo à pergunta que nos moveu para essa nossa reflexão desta tarde de hoje, sim, todos os homens podem acessar a lei de Deus, mas à medida que eles progridem, eles revêem conceitos, aproximam-se cada vez mais, reavaliando as suas condições, ouvindo os seus missionários ou por sua própria condição, aprimorando progressivamente através das encarnações, nesse majestoso trabalho de identificação das nossas almas com a lei de Deus, para que alcancemos a perfeição e, consequentemente, a felicidade. Que Deus abençoe a todos nós, ilumine os nossos bons propósitos e que nós saibamos tirar bons frutos de todo o conhecimento que o Espiritismo nos oferece.